Estamos novamente juntos para compartilhar uma história. Graças a Deus pela oportunidade. E a história de hoje é de um rei que possuía muitas terras em volta do seu castelo. E eram tantas terras que se perdia de vista. E terras boas, terras que tinham variedades de vegetação, árvores frutíferas, muitos riachos com águas limpas e potável, e ficava numa serra, que se perdia de vista essas terras deste rei. E ele um dia chamou seus 3 filhos e disse a eles: vou passar para vocês para cada um pedaço de terra. Para cada um eu vou destinar um pedaço de terra e cada um de vocês vai fazer com que elas se tornem melhores e mais belas, porque já são muito bonitas essas terras, mas vocês têm o dever, têm a obrigação de tornar elas muito mais bonitas. Então, foi definido qual pedaço de terra ficaria para cada um dos 3. E foi também estipulado o prazo, porque o rei falou que iria pedir contas do que eles tinham feito nesse tempo com as terras que tinha passado para eles. Pois bem, um dos filhos do rei pegou o seu tanto de terra e começou já a imaginar que quantas mansões ele iria fazer ali, quantas estátuas bonitas ele faria ali. E para isso chamou pessoas, engenheiros, escultores, pessoas que entendiam de tudo que era melhor para transformar o lugar em riqueza e luxo. E chamou essas pessoas e essas pessoas começaram a mostrar esculturas, casas arquitetônicas que eram um luxo, a última moda do tempo. O outro também pensou em fazer grandes mansões com grandes arquiteturas muito luxuosas, pensando em chamar pessoas também capacitadas para ajudar ele nesse projeto. E também pensando em tornar aquilo um lugar de caça, arrumaria pessoas que trouxessem animais para que fosse feito um campo de caça, um campo de esporte. O outro pensou, ficou refletindo o que ele faria com as terras que o pai deixou para ele. E nesse tempo, enquanto eles estavam nesses planejamentos, começou uma chuva. Começou com ventos muito fortes, depois com tempestades que derrubaram árvores. E essas árvores desceram para as vilas, porque essas terras eram em uma serra. E da serra, então, começou a descer muita água, muitas árvores, pedaços de árvores, e começou a fazer enchente lá embaixo. E lá embaixo tinha vilas, na parte de baixo tinha vila, onde os moradores começaram a sofrer a consequência dessa chuva, dessa tempestade que nunca se tinha visto. E muitos perderam as suas casas, os seus móveis, as suas plantações, porque muitos deles eram agricultores e perderam tudo que tinham com a enxurrada que desceu da serra. O primeiro como estava o primeiro filho do rei, como estava
planejando, fazendo planejamento com as pessoas que iam fornecer a ele tudo o que ele desejava, ficaram então dentro de uma casa confortável e planejando, fazendo todos os desenhos, planejando tudo o que iam fazer naquele espaço, naquele pedaço de terra que tinham. O outro, vendo que chovia, o outro filho do rei, vendo que chovia muito, chamou seus auxiliares, as pessoas que ele havia contratado para fazer o que ele desejava, que começassem logo as obras, porque ele tendo ainda fazendo as obras com chuva, estragaria muita coisa. E daí ele poderia pedir ao pai mais dinheiro para poder ele arrumar as coisas do jeito que ele queria. E passou essa ideia para os seus fornecedores, e se eles trabalhassem mesmo com chuva, o que ele ganhasse a mais do pai passaria para eles um valor também, dividiria o que ele ganhasse a mais do pai. O terceiro filho, vendo que chovia muito, e observou lá embaixo essas pessoas todas desabrigadas. Desceu, foi falar com muitos, chamou para uma reunião e propôs que eles todos que estavam desabrigados subissem aonde ele tinha propriedade para se abrigarem, e cada um construiria uma casa confortável para que não ficassem desabrigados, que pegassem um pedaço de terra para fazer as suas hortas e plantar o que precisavam. E assim foi feito. Passado algum tempo que foi determinado pelo rei, ele chamou os filhos e pediu a prestação de contas do que eles tinham feito com as suas propriedades, com as terras que ele tinha do passado para eles. O primeiro falou que fez mansões, que mandou fazer esculturas luxuosas, que era para engrandecer o reinado do pai, que ia ficar cada vez mais belo, que quem passasse por aquelas terras iriam admirar cada vez mais o rei. O rei perguntou ao outro: o que você fez das terras, que também coube a você? Aí um dos príncipes falou: eu mandei construir logo que o Senhor mandou, que o Senhor ordenou que fizéssemos a terra cada vez mais bela, mais bonita, então eu obedeci imediatamente e pedi para que começassem as obras. Mas a chuva, a tempestade que deu, não foi possível terminar, e gastei muito mais daquilo que eu tinha. Então eu peço ajuda para o Senhor para mim poder continuar as obras, que daí eu vou tornar isso aqui mais belo do que alguém já viu em algumas paragens. E o rei ficou quieto e perguntou ao outro: o que você fez com as suas terras? Daí o jovem falou ao rei o que tinha feito, que aconteceu a chuva, a tempestade, e explicou em palavras e mostrou ao rei as pessoas todas abrigadas, já com as plantas crescendo, todos felizes. Aí o rei olhou para os três e falou: dos que eu dei a tarefa de tornar a terra mais bonita, mais bela, foi você, para o último filho, porque você tornou com seu
com seu poder monetário, você fez uma ação humanitária. Isso é que importou, porque o que você fez vai servir a muitos, vai ficar cada vez mais bonito, mais produtivo o nosso reino. E quem passar por aqui dirá que somos bondosos, que somos pessoas fraternas. Você vai ter sempre essa terra e te darei mais para você produzir mais. E assim termina a nossa história de hoje, com essa lição muito grande e que cabe em uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Onde tem essa frase. Mas do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. E assim é a nossa lição de hoje. O que nós fazemos com os recursos que Deus nos dá? A fortuna, os recursos de facilidades que temos para fazer o que nós podemos. Então, que pensemos nisso. Graças te damos, Senhor, por essa oportunidade. Gratidão a todos e até mais.